Olá! Nesta primeira aula da disciplina de Gestão de Pessoas, iremos estudar a síntese conceitual do campo de estudo da disciplina, esclarecendo a evolução da gestão de pessoas. Boa aula! Olá! O desafio da disciplina de Gestão de Pessoas é a tentativa de provocar em cada aluno não apenas a reflexão sobre a técnica, mas também formas de analisar sua própria trajetória de trabalho. Desvelar a teoria pode traduzir o que conseguimos viver no cotidiano com a intencionalidade de análise que os temas podem oferecer. Apresentaremos hoje os principais conceitos envolvidos na disciplina, bem como a evolução da gestão de pessoas, também conhecida como GP, tendo como objetivo demonstrar ao aluno o campo de conhecimento da área. Inicialmente, é importante identificar a diferença entre organizações e empresas. Procuraremos utilizar o termo organização em vez de empresa. Conceitualmente, a palavra organização é muito mais completa, uma vez que empresas dividem-se somente em públicas e privadas. Já organizações envolve todo tipo de instituição social. As organizações formais podem ser mais facilmente descritas do que cuidadosamente definidas. O termo refere-se ao complexo sistema de comunicações e inter-relações existentes num agrupamento humano. Atualmente, distintos teóricos ressaltam que organização significa qualquer empreendimento humano, moldado intencionalmente para atingir determinados objetivos. Portanto, pode-se entender a organização como qualquer entidade social, empresa pública, privada, comercial ou bancária, indústria, instituição de ensino, conselho, federação, fundação ou outro órgão público, no qual as pessoas se interrelacionam e interagem para alcançar objetivos específicos. Em primeiro lugar, as organizações precisam das pessoas e as pessoas precisam das organizações. As organizações procuram alcançar resultados e as pessoas buscam alcançar objetivos, e é importante que essa relação seja proveitosa para ambos os lados, ou seja, uma relação ganha-ganha. A área de GP, antigamente denominada Administração de Recursos Humanos ou ARH, pode ser considerada como uma área contingente e situacional, que mantém uma interação entre o ambiente interno e externo da organização. Essa área envolve conceitos de várias ciências sociais e humanas, como a psicologia organizacional, medicina do trabalho, sociologia, antropologia, educação, entre outras. Cada uma contribuindo com aspectos que envolvem a plena gestão de pessoas. Uma nova visão é a denominação dessa área como gestão de pessoas. Esta denominação envolve não somente as práticas e as políticas, mas também uma visão estratégica de pessoas, ligada ao negócio da organização, que é o novo papel da área de pessoas nas organizações. Esse novo papel implica em perceber as pessoas como parceiras da organização e não mais como recurso. Por esta razão, a ARH passa a usar a denominação gestão de pessoas, inicialmente porque pessoas não são administradas, mas sim gerenciadas. E também porque não são recursos, mas pessoas com toda a complexidade e subjetividade que lhes são inerentes.
Nesse sentido, toda e qualquer organização depende do desempenho humano para o seu sucesso, porque as empresas podem ser tudo, mas nada serão se não houver pessoas a definir-lhes a visão e o propósito. Nas relações humanas, as partes devem envolver-se mutuamente, uma influenciando a atitude que a outra irá tomar e vice-versa. E, devido às limitações individuais, os seres humanos obrigam-se a cooperar uns com os outros, formando assim organizações que buscam alcançar objetivos comuns e não ações isoladas. Gestão de pessoas é a função de administrar uma organização de forma cooperativa ao alcance de objetivos organizacionais e individuais. A gestão de pessoas substitui as pessoas que trabalham nas organizações, como empregados ou funcionários, em cooperadores ou parceiros, porque as empresas não brotam da terra, no céu ou no imenso mar. Elas são obras sociais, refletindo nestas obras a percepção dos seres humanos que trabalham nas organizações, são hoje reconhecidas como parceiros cooperadores, não sendo mais empregados ou funcionários. Observando-se o quadro, é possível compreender que o contexto de gestão de pessoas é formado por pessoas e organizações. As pessoas passam parte de suas vidas dentro de organizações e estas dependem das mesmas para funcionar e alcançar sucesso. De um lado, o trabalho toma considerável tempo de vida e de dedicação das pessoas, que dele dependem para sua subsistência e sucesso pessoal. Separar o trabalho da existência das pessoas é muito difícil, quase impossível, em face da importância e impacto que nelas provoca. Assim, as pessoas dependem das organizações onde trabalham para atingir seus objetivos pessoais e individuais. Todos aqueles que participam de gerências ou são responsáveis por grupos de pessoas que trabalham são gestores de pessoas. Liderar pessoas em qualquer setor organizacional supõe estar em contato direto com as mesmas. Portanto, recrutar, capacitar, acompanhar e avaliar são funções de qualquer gestor. Utilizando-se de sua posição, quem estiver com a incumbência de gerir pessoas deverá possuir capacidade para equilibrar as exigências de colaboradores e organização. Assim, a área da gestão de pessoas é formada por decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos colaboradores e das organizações. Muito se fala em trabalhar com pessoas. Em qualquer local de trabalho, existem grupos trabalhando sob a coordenação de um responsável. Vamos ver o que as pessoas pensam a respeito. Eu acho o seguinte, que se tratando de interação social, é sempre necessário que exista um gestor. O trabalho de grupo só é eficiente e eficaz tendo um gestor no grupo. Geralmente essas pessoas têm mais preparação profissional, entendeu? E pode te auxiliar nas tuas dificuldades que tu tem dentro de uma empresa. O gestor, o gerente, o diretor, ou qualquer indivíduo dessa categoria é muito importante, porque ele é quem vai comandar a sua equipe. Por outro lado, como ele vai comandar uma equipe, ele tem que ser um indivíduo que ele tenha capacidade para isso, né? Ele tem que ter a capacidade total de poder gerenciar esse pessoal para ter o melhor aproveitamento do pessoal e para ter o melhor aproveitamento, por consequência, na empresa ou no ramo de negócio que ele está aplicando isso. Bom, eu acho a importância de ter um superior é ter alguém para te guiar quando não saber o que fazer, não tem tanta responsabilidade em cima de ti. Como vimos, existem sentimentos e percepções diferenciadas, conforme a realidade de trabalho,
cultura da organização e compreensão sobre o que se faz e se vive em ambientes de trabalho. Por isso, vamos à análise histórica para contextualizarmos a questão. A figura apresenta o panorama que descreve as práticas estratégicas a serem realizadas na gestão de pessoas, envolvendo toda a organização com a potencialização de fatores internos e externos à mesma. O final do século XX caracterizou-se por grandes transformações sociais, tecnológicas, políticas, econômicas e de comunicação, das quais emergiram novos e significativos cenários no mundo do trabalho. O mercado global hoje se fixa na demanda dos bens e serviços qualificados. Obviamente, são regidos por sistemas de normatização internacional, como a série ISO, por exemplo. Esses processos de globalização alteraram significativamente os modelos baseados no taylorismo e provocaram a chamada reestruturação produtiva, que altera significativamente os modelos organizacionais e implanta novos padrões nas relações internas e externas das organizações. Agora veremos um trecho do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, que representa o homem e o trabalho mecânico repetitivo. A evolução do estudo da administração de recursos humanos para a área de gestão de pessoas apresenta o entendimento das pessoas somente como recursos. Inicialmente, a psicologia industrial ocupou-se da área de gestão de pessoas, preocupando-se apenas com a seleção e colocação profissional através de testes psicológicos, deixando à deriva os aspectos comportamentais dos trabalhadores. O início dos estudos sobre pessoas pode ser atribuído às pesquisas realizadas em 1924 por Elton Mayo, na fábrica de Western Electric Company. Esses estudos semearam as bases da teoria das relações humanas. Os pressupostos importantes de Mayo consideram o comportamento apoiado nos grupos formais e informais e persistem até as décadas de 50 e 60. Depois de consolidada, a teoria das relações humanas passa a estudar a motivação, as lideranças e as redes de comunicação. Assim, consolida-se a gestão de pessoas nas organizações. Com o desenvolvimento desta teoria, surge a Escola das Relações Humanas através dos estudos de Kurt Lewin, com a ênfase no grupo,
nas influências sociais e no comportamento. O movimento foi tão grande que chega a chamar-se Escola da Dinâmica de Grupo. O desenvolvimento dos grupos de treinamento de sensitividade embasa os estudos de Levin e objetiva desenvolver as relações interpessoais como fundamentais à mudança social. Entretanto, mesmo opondo-se ao Taylorismo, a Escola de Relações Humanas ainda recebe críticas referentes à busca utópica de relações harmoniosas e da divisão entre o mundo do trabalho e o mundo dos afetos. Apesar disso, é inegável que a Escola de Relações Humanas marcou o enfoque humano e social nas organizações e a preocupação com a gestão das pessoas como participantes de grupos sociais. Teoria comportamental ou teoria behaviorista da administração surge como um movimento de encontro à forma prescritiva das teorias anteriores, principalmente a visão burocrática de organização de Max Weber, procurando adotar uma postura explicativa e descritiva. As contribuições da teoria comportamental, apesar de sua forte raiz skinneriana, salientam a importância da motivação e da preocupação em conciliar os objetivos organizacionais com os objetivos dos trabalhadores. Um dos significativos resultados da teoria comportamental para a gestão de pessoas é o modelo de desenvolvimento organizacional, surgido no final da década de 60, salientando a importância da cultura e da mudança organizacional. O modelo utiliza pesquisa e planejamento com estratégia educacional e procura promover mudanças nas atitudes, valores e estruturas das organizações, para que elas possam adaptar-se às mudanças do ambiente. As técnicas mais utilizadas em DO envolvem laboratórios de sensitividade através de grupos T e grupos de encontro, nos quais devem participar todos os colaboradores da organização, incluindo a diretoria. As críticas ao DO fundamentam-se na dificuldade em medir os resultados e no risco de tornar-se um processo terapêutico. Por outro lado, a visão mecanicista ainda impera nas organizações, principalmente no Brasil, onde os princípios tayloristas ainda regem muitas organizações. Existem também duas outras teorias organizacionais importantes para a área da gestão de pessoas: a sistêmica e a contingencial. A teoria sistêmica caracteriza-se pela capacidade de conciliar as necessidades dos trabalhadores com a eficácia. Esta é a menos criticada entre as teorias, porém ela pode ter dificuldades na sua aplicabilidade. A perspectiva sistêmica, entretanto, contribui para o entendimento global das organizações. A abordagem contingencial da organização surge na década de 60, inicialmente através dos estudos de Burns e Staker em indústrias inglesas. As pesquisas verificam a diferente relação que existe entre as práticas administrativas e a influência do ambiente externo. Assim emergem os conceitos de organizações mecanicistas e organizações orgânicas. As organizações mecanicistas são baseadas no taylorismo. Elas são controladas, centralizadoras e burocráticas, apropriadas para um ambiente relativamente estável. As organizações orgânicas, por sua vez, têm ênfase nos princípios da teoria das relações humanas. Estas são flexíveis, descentralizadas, com alto grau de comunicação e indicadas para um ambiente instável.
As críticas à teoria da contingência fundamentam-se no fato de que ela lembra o behaviorismo pela influência externa do ambiente na organização. No entanto, trouxe contribuições importantes para o enquadramento mais flexível das organizações. Pode-se visualizar, ao longo do século XX, 3 eras organizacionais distintas. A era industrial clássica, onde as organizações passam a adotar a estrutura burocrática, piramidal e centralizadora, com ênfase na departamentalização, na centralização das decisões hierárquicas e na valorização de regulamentos para disciplinar e padronizar o comportamento das pessoas. As mudanças são lentas e o ambiente conservador. A era industrial neoclássica envolve o período que se estende entre as décadas de 50 e 90, iniciando após a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo começou a mudar rápida e intensamente. Os departamentos de recursos humanos visualizam as pessoas como recursos vivos e inteligentes e fatores determinantes do sucesso empresarial, onde a tecnologia passa por um intenso desenvolvimento e começa a influenciar o comportamento das organizações e das pessoas. E, por fim, a Era da Informação, que é o período que começa no início da década de 90 até a atualidade. Caracteriza pelas mudanças rápidas, imprevistas e turbulentas. A tecnologia da informação, integrando televisão, telefone e computador, define o mundo globalizado. A visão das características de cada uma permite compreender as práticas de gestão de pessoas. Resumidamente, apresentam-se estas características. Na era da informação, as organizações requerem agilidade, mobilidade, inovação e mudanças necessárias para enfrentar as ameaças e oportunidades em um ambiente de intensa mudança e turbulência. A estrutura organizacional se baseia em equipes multifuncionais, com foco nos negócios e resultados organizacionais, como veremos na ilustração. O quadro apresenta uma comparação sobre formas diferenciadas de concepções que fazem a diferença de práticas observadas no cotidiano de trabalho. Como vimos, a gestão de pessoas nos contextos organizacionais compreende uma série de ações. Entre elas, destacam-se a capacitação, a formação continuada ou desenvolvimento, qualificação do trabalhador. Essas questões têm implicações diretas com a produtividade e a competitividade da organização. Agora veremos qual é o quadro nacional sobre o tema. O Brasil, acompanhando a mutação mundial do mundo do trabalho a partir da década de 90, promoveu mudanças drásticas em sua economia, reorientando as bases do desenvolvimento nacional do capitalismo, tutelado pelo Estado, ao capitalismo moderno, cujas bases são eficiência e competitividade. O eixo do desenvolvimento passa a ser exercido pelo setor privado, nacional e internacional, e não mais pelo Estado, vinculando-se assim ao padrão do capital global. Dessa forma, as organizações empresariais brasileiras enfrentaram o desafio de reestruturação e encaram a necessidade de permanente modernização dos seus processos produtivos para fazer frente ao cenário competitivo do mercado internacional, tanto em seus aspectos externos quanto internos. O treinamento, desenvolvimento e educação, T&D, nas organizações de trabalho, tornou-se área crítica no contexto das demandas da sociedade contemporânea.
As demandas da qualificação no mundo do trabalho não se restringem hoje a práticas de habilidades motoras ou à capacidade de relações interpessoais. O conteúdo do trabalho passa a exigir habilidades mais complexas, como as cognitivas, a capacidade de diferenciação, responsabilidade, adaptabilidade, a habilidade relacional e capacidade de crescimento. Como consequência, as organizações nacionais, para acompanharem o dinamismo desse mercado, interno e externo, e para se manterem competitivas, vêm investindo no desenvolvimento de programas permanentes de formação contínua de seus trabalhadores, desde a equipe diretiva até os trabalhadores que exercem funções menos qualificadas. Para tal, se torna necessária uma análise dos estilos de organização existentes hoje e que surgiram a partir de concepções e linhas de ações diferenciadas, na tentativa de autossuperação para o atingimento de objetivos próprios. Cada um dos estilos ainda pode existir no cotidiano de trabalho atual, devendo sua apresentação servir como forma de reflexão para esta compreensão. As organizações que apresentam planejamentos e processos rígidos são chamadas de burocráticas. Atualmente, muitas podem ser vistas sob este prisma porque herdaram as formas de trabalho com relações ordenadas e definidas por uma linha de condução prévia. Neste tipo de organização, existe uma maneira de se proceder eficiente, confiável, previsível e de forma rotineira. Muitas vezes, essas dinâmicas conseguem sucesso. Outras apresentam consequências infelizes ao longo de sua existência. As ideias sobre tarefas, metas, propósitos e objetivos analisados por distintos autores contemporâneos contribuíram para descrever a teoria da organização mecanicista ou conservadora. Alguns aspectos históricos ajudaram na construção desta posição. Entre eles, a construção de muitas empresas pós-revolução industrial que abandonaram a autonomia de trabalhar com suas famílias em casa por conta própria para trabalhar em atividade que exigiam tempo prescrito, função específica e habilidades próprias. Esta alteração de realidade trouxe para o mundo do trabalho o aumento da especialidade à medida em que se buscava o aumento da eficiência, reduzindo a liberdade de ação dos trabalhadores em favor do controle exercido por suas máquinas e supervisores. Ao lado disso, surgiam novos procedimentos e técnicas de trabalho, que induziam modelos disciplinares para uma nova ordem de função laboral em meio à rigorosa rotina de produção nas primeiras fábricas que produziam em série. Distintos teóricos alegam que a contribuição militarista surgiu como protótipo para a organização mecanicista a partir de conduções de tarefas, ordenamento e práticas de atividades seriadas, utilizadas pelos exércitos orientais e imperiais, tanto na Idade Antiga como na Idade Média. A partir desta conduta, os procedimentos de treinamento permitiam que fosse bem mais organizada toda a condução de produção de qualquer matéria-prima, facilitando o trabalho em busca de uma qualidade essencial no resultado final do produto. Muitas dessas ideias ainda hoje repercutem na fabricação e produção de sistemas fabris em busca de medidas para a excelência. O surgimento de novas tecnologias apenas acompanhou o reforço pela mecanização do pensamento humano. Atualmente, as organizações que usam máquinas denominadas informatizadas tornam-se cada vez mais parecidas com máquinas de engrenagens.
Esta visão denota preocupação para com estudos atualizados, para que se busquem novas interpretações desse tipo de trabalho e suas necessidades. Entre os teóricos que assumiram o estudo das organizações burocráticas estão Henri Fayol, F. L. Money e Lyndall Urwig. Eles procuraram sistematizar as formas de trabalho das organizações de sucesso, descrevendo problemas práticos e oferecendo sugestões racionais para o bom andamento das mesmas. A partir da crítica oferecida por distintos teóricos ao modelo de organização conservadora ou mecanicista, os teóricos organizacionais se propuseram a estudar diferentes necessidades para que as organizações fossem vistas como sistemas abertos. Entre elas, se incluíram temas como sobrevivência das pessoas que trabalham, relações organização-ambiente e eficácia organizacional. Os teóricos dessa concepção avançaram as discussões a partir dos anos 60 e 70 e voltaram as atenções para a concepção de um planejamento de trabalho com vistas à produtividade e satisfação do trabalhador, melhorando a qualidade do trabalho e reduzindo o absenteísmo e a rotatividade da mão de obra. A partir dessa posição, alguns teóricos da administração perceberam que os cargos e relações interpessoais poderiam ser revistos para criarem condições de crescimento pessoal que poderiam, assim, ajudar as organizações a atingir seus propósitos e metas. Esse enfoque continua em desenvolvimento até hoje e ainda é discutida a questão da importância do ambiente para aqueles que trabalham. Passou a ser denominado enfoque sistêmico, por entender que a compreensão de uma organização de trabalho passa pela estrutura, funções operacionais e dimensão humana. Dessa forma, é dada a compreensão da atividade ambiental, definida pelas interações organizacionais e pelo ambiente externo que a rodeiam, dando uma importância diferenciada à prática organizacional. Assim, ressalta a capacidade de agir e sentir necessidade de mudanças, não só na tarefa que se executa, mas também no ambiente do entorno, proporcionando a capacidade de aproximar a visão crítica com possibilidade de mudança por meio da capacidade de desenvolver respostas estratégicas apropriadas. Outro aspecto a ser considerado por uma organização em transição ou de sistemas abertos é o que a define como um sistema permeado de subsistemas interrelacionados. Compreende-se que essas organizações contêm indivíduos que pertencem a grupos, setores, departamentos ou funções que também pertencem a divisões organizacionais maiores. Essa nova tecnologia possibilita a capacidade de descentralizar controle do trabalho para a qualidade do trabalho a ser realizado. No futuro, muitas organizações não terão endereço físico, e sim virtual, com colaboradores interagindo através de recursos e ferramentas virtuais, efetivando trocas, negócios, ganhos e lucros. Os sistemas de informação tendem a transformar estrutural e espacialmente as formas de interagir das organizações. Para isso, dependerão da produção de aprendizagens construídas em seu interior e do tipo de habilidades que poderão auxiliar a construção de novas formas de trabalho, assim como parcerias com a sociedade. A organização do conhecimento, para estar inserida em seu tempo, necessita de um espírito colaborador.
em que as atitudes inovadoras e as habilidades construídas façam parte de um todo. Seu grande desafio será promover um planejamento aberto a constantes e intensas mudanças, sem perder de vista o foco do negócio e os valores que a identificam. As ideias exploradas a partir dessa posição sugerem o uso da informatização para criar graus de liberdade na evolução da mesma. Para tal, é importante associar aspectos de conhecimento, tecnologia, resultados e disseminação de saberes para a busca de um constante aperfeiçoamento. Seguindo as leis do universo, as organizações tendem a se transformar conforme vão se desenvolvendo. Quando se trata de aspectos que alteram uma cultura organizacional, fala-se em mudanças. No ambiente do trabalho, são consideradas como desafios que devem ser respondidos pela organização e, em geral, surgem grandes discussões e polêmicas quando uma organização atravessa um ciclo de mudanças. Os teóricos da contingência, como os ecologistas organizacionais, acreditam que os principais problemas enfrentados nas organizações modernas originam-se de mudanças ocorridas em seu interior. Esses estudiosos argumentam que todos os sistemas, sejam eles fechados ou abertos, para se renovar, necessitam de desestabilização e reorganização. Para tal, salientam 3 aspectos que podem expressar uma situação de mudança. Autonomia, enquanto necessidade de se revelar aprendizagem. Circularidade, que é a capacidade de fazer circular informações com comunicações não contínuas. E autorreferência, que é o reconhecimento de sua potencialidade, importância e utilidade no meio onde está inserida. Os teóricos da mudança identificam a teoria da autopoiesis como a possibilidade de organização interna com intensa comunicação externa. A teoria da autopoiesis indica que a mudança ocorre em variações aleatórias, introduzidas por processos de reprodução ou combinação de interações casuais que dão origem a novas conexões de conhecimento e de possibilidades de realizações à organização. Essas mudanças em ambientes de trabalho continuam a transformar a vida pessoal e profissional. A contemporaneidade herdou a velocidade de mudanças a partir do surgimento de outros conhecimentos, que geram bens, serviços, tecnologias e modos de ser e estar no mundo. Para finalizar nossa primeira aula, veremos agora uma entrevista com o psicólogo Adriano Teiga, a respeito do trabalho de gestão de pessoas. Bom, no meu dia a dia, tá, existem vários desafios. Tá? Se houvesse um só, seria muito fácil. Assim. Eu vou elencar alguns, eles na realidade não tem um mais importante que o outro, é a ordem que vai saindo no pensamento aqui. Tá? O primeiro desafio é o trabalhar a questão das mudanças, a questão das pessoas saírem da zona de conforto. Não é? Cada um de nós hoje, e as pessoas no geral, estão muito aferrados às suas zonas de conforto. E o mundo hoje, ele é extremamente dinâmico. As mudanças, elas estão num ritmo cada vez mais avassalador, assim, né? Não só pela rapidez, mas pela profundidade. E se nós não estivermos constantemente preparados para mudar, saindo das nossas zonas de conforto, nós teremos um grande problema realmente, não é? Havia um sujeito na década de 70 que dizia assim, ó, quem correr vai ficar no mesmo lugar. Quem parar vai ser atropelado. Nós precisamos voar. Hoje, eu digo voar e voar rápido, ok?
Um outro grande desafio assim que eu sinto no dia a dia de trabalhar com as pessoas é a formação de parcerias. Nós estamos num mundo em que as pessoas estão cada vez mais individualistas, não é? A sabedoria popular diz assim: Deus por todos e cada um por si, ou cada um por si e Deus por todos, não é verdade? Pois isso acontece nas empresas, isso acontece no dia a dia. Eu já nem sei mais se a falta de parceria, ou puxando o meu aspecto de formação de psicólogo, se é um egoísmo das pessoas. Mas as pessoas não veem os outros, elas não conseguem compartilhar muitas vezes as coisas, tá? Um outro desafio muito forte é o desafio da humildade. As pessoas, eventualmente, não sei se pela falta de tempo ou pelo medo, pela insegurança, elas me parecem assim que não assumem que elas podem melhorar, que elas precisam melhorar. Elas não assumem as suas finitudes na realidade. Então as pessoas acabam agindo assim como se soubessem tudo, pudessem tudo, não é? E essa falta de humildade é algo terrível, 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 não é? Não dá muito espaço para o aprendizado e para o crescimento. Um outro desafio muito grande que eu sinto nas pessoas no dia a dia também é a dificuldade de administrarem o seu tempo. É um corre-corre, não é? O tempo profissional consome os outros tempos, a gente, pelo tempo profissional, eventualmente, começa a perder, a diminuir o tempo, a qualidade do tempo social, pessoal, familiar, não é? O tempo de atualização, o tempo de estudar e, principalmente, assim, o tempo de lazer, né? Aquele tempo sem tempo, na realidade. Eu sei que a profissão hoje é cada vez mais importante, não é uma visão de ingenuidade, eu simplesmente acho que a gente precisa administrar isso, porque o dia de todos nós tem 24 horas. Como é que há pessoas que conseguem 24 horas realizarem coisas fantásticas e há pessoas que em 24 horas não têm tempo para ir na esquina pagar uma conta, não é? Então nós precisamos administrar o tempo. E uma outra coisa que também é um grande desafio que eu noto no dia a dia das pessoas é a necessidade de trabalharmos ou de mantermos a nossa qualidade de vida. A qualidade de vida ela está se degradando no mesmo ritmo das mudanças. Cada vez a gente mora mais longe, cada vez a gente se estressa mais, cada vez a gente dorme menos, cada vez a gente tem, lá sei eu, menos coisas boas, mais responsabilidades, exigências, não é? E isso acaba gerando um processo de estresse muito forte, como eu disse, a perda de qualidade de vida e em determinado momento isso aí pode levar a uma doença, isso pode levar a uma degradação do sujeito, não é? Para mim esses são os principais desafios do dia a dia em trabalhar com as pessoas. Claro que existe N outros desafios, mas na minha prática diária esses são os que mais eu vejo, aqueles que mais nós precisamos investir em cima. A resposta está mais ou menos na própria pergunta, não é? É a questão da prática, realmente. Eu vejo assim que muitas vezes em RH nós possuímos grandes modelos teóricos, belíssimos planejamentos, não é? Mas nós temos uma certa limitação para colocar isso na prática. E por isso que eu digo que a resposta está na pergunta, não é? No fundo, assim, para mim, o sucesso do gestor está em conseguir colocar na prática os modelos teóricos que os grandes autores apresentam e que muitas vezes nós temos na cabeça também, não é? Se a gente pegar a primeira pergunta, que se falou um pouquinho da questão assim dos desafios, aqui o sucesso do gestor, primeiro, passa por ele também se dar conta que ele é pessoa. Então aqueles desafios estão presentes, administrar o tempo, humildade, enfim, esse tipo de coisa. Tá? Um outro componente fortíssimo assim, para o sucesso do gestor é a questão assim, do gestor conseguir se transformar num facilitador, ou seja, criar condições para que as coisas aconteçam. Não centralizar muito. Nós precisamos ser o ponto de partida, mas não o ponto de chegada. Imagina uma organização pequena, com 50 pessoas, uma organização muito grande, com 1.000 pessoas, 2, 10 mil pessoas. Como é que o gestor vai estar em todos os lugares? É impossível. Então, esse gestor ele tem que conseguir ser um facilitador, um polo que vai emanar políticas de RH, que vai emanar assim, sugestões, que vai servir como um paradigma, um parâmetro para que os outros departamentos, para que os outros elementos de comando na organização possam se inspirar ou
ou pegar informações, tá? E para fazer isso, o nosso gestor, em última análise, tem que ser um grande vendedor de ideias, um excelente negociador, ok? Então, assim, meus amigos, se eu fosse resumir isso em pouquíssimas palavras, eu diria assim: aprendam a negociar, aprendam a vender ideias e tenham muito jogo de cintura. Para que você aprofunde seu conhecimento, a professora Selma recomenda a consulta às seguintes publicações de apoio: A Nova Gestão de Pessoas, o Talento Executivo, de José Maria Gazala, que debate os valores de uma seleção e desenvolvimento de equipes. É uma obra que combina o rigor e, ao mesmo tempo, a boa pedagogia, o que faz com que o leitor entenda com facilidade temas complexos, ao considerar que cada vez mais a gestão de pessoas assume uma dimensão crítica para o sucesso das empresas. É um bom conselho não só ler este livro, mas estudá-lo. Outra sugestão é a leitura de Paradoxos Organizacionais, uma visão transformacional, de Flávio Carvalho Vasconcelos e Isabela Freitas Vasconcelos. Este livro é dividido em 4 partes e trata os discursos de uma organização, além de falar sobre gestão nas organizações. A última dica é o livro Visão Estratégica, de José Pedro Daledoni de Barros. Esta publicação oferece conhecimentos para adquirir qualificação para o desempenho no sistema produtivo e é uma boa base para os assuntos aqui estudados. Na aula de hoje, a professora Selma apresentou os principais conceitos envolvidos na disciplina, bem como a evolução da gestão de pessoas, tendo como objetivo introduzir o aluno no campo de conhecimento da área. Vimos que os homens constroem suas realidades de trabalho em espaços denominados organizações. Todos aqueles que participam de gerências ou são responsáveis por grupos de pessoas que trabalham são gestores de pessoas. Liderar pessoas em qualquer setor organizacional supõe estar em contato direto com as mesmas. Portanto, recrutar, capacitar, acompanhar e avaliar são funções de qualquer gestor. No mundo globalizado e também no Brasil, é possível observar as intensas mudanças que ocorrem em ambientes, funções e responsabilidades de trabalho.